voltar aqui para dar aquele efeito na aula, tal, ó, crase. Vamos lá. Então, o que é, gente, a crase? Nós vamos ter como crase a fusão de duas vogais, tá ok? De uma mesma natureza. Então, ele é um fenômeno linguístico, bem? A crase nada mais é do que um fenômeno linguístico. Que fenômeno? Quando duas vogais, tá ok? Se juntam, duas vogais com a mesma intensidade sonora, elas acabam por se juntar. No caso aqui no português, a crase mais comum, obviamente, é essa que nós chamamos de crase, tá bom? Que é a junção da preposição a com o artigo definido feminino a. Todo mundo, obviamente, vai lembrar o que é uma preposição. Nós estudamos isso no nosso primeiro ano do ensino médio. Preposição é aquela classe de palavras, né? Aquela classe gramatical de palavras que tem a função de juntar, de linkar palavras, né? Dentro de uma oração, dentro de uma frase. E o artigo é aquele que vai, é um definidor, é um termo definidor, né? Que vai trazer a especificação do gênero e do número daquele substantivo que está sendo relatado. No caso aqui, o artigo a ser utilizado é o artigo definido feminino a. Tudo bem? Não importa se for singular ou plural. Então, o que é a crase? Não é esse acento. Tudo bem? Então, não é o acento de crase, não. O nome desse acento é acento grave. Tudo bem? Guardem isso. Para esse lado de cá, o acento se chama grave. Para o lado de cá, se chama agudo. Tudo bem? Nós temos o acento, então, grave, indicando a presença de uma preposição e de um artigo. Beleza, gente? Vocês estão entendendo aí? Conseguiram perceber o que é essa crase, a utilização dessa crase? O que é isso? Todo mundo tranquilo aí? Sim. Beleza, Thaisa. Sim. Muito bem, obrigado, Carlos. Vamos seguindo aqui, então, falando um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então, a crase, ela, pelo que vocês perceberam aí, ela surge aqui para nós da seguinte forma. Lembra que o artigo é feminino? Então, o que acontece, gente? Eu posso ter crase antes de palavra masculina? O que vocês acham? De um substantivo do gênero masculino. Pode, aceita a crase? Não. Não, não aceita. Por quê? Porque o artigo, lembra que eu falei que ele é um definidor? Né? Eu comentei isso com vocês. Falei, o artigo, ele é o quê, gente? Ele é um definidor, né? E ele define o quê? O gênero da palavra que nós estamos trabalhando. E se é um artigo de gênero feminino, não tem porquê de eu colocar uma crase antes de palavra masculina, tá bom? Então, a regra geral é que, pessoal, nós só usamos crase antes de palavras femininas, tá bom? Óbvio que pode acontecer casos específicos que eu vou tratar com vocês, tá? Mas a regra geral é essa. Se você olhar aí na sua apostila, lá na página 50, ela vai estar falando aí alguma relação aí da crase, tá vendo? Isso que eu comentei com vocês, ele está comentando aqui e tal, acento grave, blá, 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 aquela história toda, tá bom? Falando da fusão, mas vocês vão perceber que só pode existir o acento grave com a letra antes de palavras femininas. No caso da masculina, nós já vamos comentar aqui. Então, olha só. Gente, falei aqui, ó, é um fenômeno, tudo bem? Então, o A não tem crase, ele é a crase, porque ele é um fenômeno, tá? E a ocorrência é marcada pelo acento grave. Então, vocês, obviamente, quando a pessoa fala assim, coloca a crase aí. Não, você não coloca a crase, você indica o fenômeno crase, tudo bem? Indica através do quê? Do uso do acento grave, tá bom? É um erro que muitas pessoas fazem aí, muitas pessoas cometem esse equívoco, e obviamente acredito que vocês não cometerão mais. Então você não coloca a crase, você indica o fenômeno, indica a crase. Tudo bem? Guardem isso aí, tá, galera? Não vai esquecer, pelo amor de Deus. Seguindo aí, meus nobres colegas, já disse aqui para vocês, ó, antes de palavras femininas que exijam a preposição, tá ok? Então existe uma questão de regência aí, tá ok? Para você
utilizar ou não a crase. Uma regência ora nominal ou ora verbal. E nós já estudamos essa regência. Por isso que a crase está aparecendo agora, no final do bimestre. Porque nós já vimos essa matéria, nós já vimos regência. Nós já estudamos os verbos que são regidos e também os substantivos que exigem essa preposição. Tudo bem? Mas existe uma regra fácil, pessoal, para vocês, assim, uma regra que ajuda muito, tá? Ajuda muito mesmo, para você tirar a dúvida se existe a presença do acento grave indicando o fenômeno, se ele realmente acontece ou não, se a crase está ocorrendo ou não. Como que é essa diquinha que eu vou passar para vocês? Então já toma nota. É fácil, ó. É isso aqui, ó. Troca a palavra feminina da frase por uma palavra masculina, que seja correspondente, obviamente, tá? Que seja uma palavra, talvez de uma mesma raiz, com o mesmo significado. Então, olha só. Entreguei o trabalho à professora. Tá, beleza, mantei, coloquei aqui. Maravilha. Por que tem a crase aqui, gente, acontecendo? Está ocorrendo aqui, eu estou indicando. Porque quem entrega alguma coisa a alguém. Aí eu tô com dúvida. Putz, eu não sei fazer análise sintática, Sandro. Eu me desespero, me dá tremedeira, eu fico doido, eu quero arrancar as folhas do caderno. O que eu faço? Fácil, gente. Troca pela palavra masculina. Não precisa fazer a sintaxe. Entreguei o trabalho ao professor. Estão percebendo que aqui, ó, eu tenho a presença da preposição a, estão olhando aqui, e o artigo o não é o artigo definido para substantivo do gênero masculino, então tem a presença do artigo aqui. Se aqui eu tenho um artigo, significa que aqui eu também vou ter. E eu não falei para vocês que a crase é o que, gente? O a preposição mais o a artigo, não é esse a história do fenômeno, para poder colocar o acento? Ficou fácil. Aqui, ó, eu fiz a troca e aqui, obviamente, vai ter a presença de um artigo aqui, ó, demonstrado por quem? Pelo acento grave que está mostrando para nós a presença dele. Por que aqui no de baixo não tem? Porque aqui eu já tenho o artigo masculino, não preciso colocar um artigo feminino aqui, um definidor feminino. Por quê? Primeiro que a palavra professora é masculina, ele vai exigir o artigo o, tá? E a preposição está aqui solitária, bela, bonita e tranquila. Tudo bem? Fácil, não é, gente? Essa regrinha, você não consegue ter uma percepção melhor aí, não consegue ter uma visão mais, como é que eu posso dizer, mais sensata dentro daquilo que nós estamos trabalhando? Não fica mais tranquilo? Não fica mais legal? O que vocês acham? Facilitou já aí alguma coisa ou não? Sim, facilitou. Sim. Muito bem, Thaisa. Ainda bem que você está aí, hein, Thaisa? Então eu fico com cara de 2 de pausa aqui na gravação, né? Então, vamos seguindo aqui o nosso pensamento. Tá certo. Só que existem algumas especificações aí, galera, que vocês precisam entender. Tá ok? Então vamos lá a ela. Vai acontecer, gente, crase antes de nome de cidade, estado ou país. Mas para isso, vou dar outra dica para vocês, tá ok? Que nem sempre vai acontecer. O que você pode pensar? Dá uma olhada aqui, ó. Vou a e volto da. Crasear. Poxa, Sandro, o que você está querendo dizer com isso? Dá uma olhada nesse exemplo aqui, ó. Vou à Itália. Estão percebendo? Vou à Itália. Por que teve o acento grave? Porque eu estou trabalhando dentro dessa. Quem vai a algum lugar. Então ele está trabalhando aqui, ó, com essa percepção. Vou à Itália ou volto da Itália. Estão vendo? Ó? Existe essa relação. Então, vou a ou volto da, crase a. Dá até uma riminha aí. Agora, se vou a, porém volto de, estão percebendo aqui a mudança? Crase para quê? Olha aqui, gente. Não vai encaixar. Tudo bem? Ó? Não tem nenhum acento aqui. Olha só o exemplo nós vamos ver aqui, ó. Vou à Itália, volto da Itália, né? Ó. Vou a Porto Alegre. Aí você fala, não, quero transferir por volto. Volto de Porto Alegre. Por isso que não tem o que, gente? O acento grave indicando a crase.
antes do nome da cidade, obviamente. Por quê? Porque não está encaixando quando eu faço a troca. Então, isso é uma diquinha legal para você poder... pintou a dúvida. O verbo ir, meu Deus, tem crase? Não tem. Para aí. Vou à Argentina. Volto da Argentina. Bota a crase. Tá? Vou a São Paulo. Volto de São Paulo. Não tem um acento indicando crase. Deu para entender, gente? Essa dica aí, ela é salvadora, né? Quando eu dou aula para a galera do concurso público aí, meus caras agradecem demais porque facilita, tá bom? A utilização. Então, nome de cidade, gente, coloca a crase? Coloco, mas quando? Quando eu tenho a necessidade aí e eu consigo fazer essa troca e aí eu percebo. Se for da, crase A. Se for D, lembra, crase pra quê? Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Sim. Sim. Então, Sim. bem, Sim. Carlos. Maravilha. Obrigado, Thaisa. Quem fala aqui foi o Vidal. Grande Vidal. Você é o cara, Eita, Vidal. Você é o cara. Tudo bem? tudo e você? Eu tô ótimo também, tô aqui. Mais feliz agora porque tô ouvindo a sua voz. Hum. E eu, a Gil, aqui, a gente fica muito contente quando você fala. A gente fica muito feliz mesmo. A Gil, acho que a Gil nem tá aí. Isabela Gil. Cadê ela? Ela realmente não tá aí. A fã dela, ela não está. Muito bem. Deixa eu admitir a Marcela aqui. Deve ter caído. Pois bem, vamos seguir aqui então, gente. Vamos dar sequência. Então, vou a Porto Alegre, volto de Porto Alegre, fechou, né? Agora, quando é horas, gente. Putz, isso aqui que a gente vê de erro na internet, erro nas provas, erro em tudo quanto é canto. Gente, para indicar a hora, você vai ter uma certa facilidade seguindo um exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Substituindo o termo hora pelo termo meio-dia. Tá bem? Então, independente da hora que for, putz, estou com dúvida se eu vou botar a crase ou não. Gente, troca pelo meio-dia. Tudo bem? Olha só o exemplo. Ele chegou às 8 horas. Estão percebendo? Eu tenho um acento indicando a crase aqui, tá? O acento grave indicando o fenômeno. Vou trocar por meio-dia. Olha como ficou. Chegou ao meio-dia. É o mesmo caso daquela nuance de palavra que eu utilizei para vocês. Vou ao D, voto D e tal, e aquela relação da trocar pelo masculino, tá? Que eu falei com vocês. No masculino, se tem a presença do artigo o aqui, significa que a crase vai acontecer quando eu coloco qualquer outro tipo de hora, tá? Mas é um numeral. Mano, só você ficar ligeiro aqui e fazer a troca. Porque a questão não é o numeral, a questão são as horas, tá? Então aqui, ó, chegou às 8 horas, bota a crase, né? O acento grave. Chegou ao meio-dia, tá? Aconteceu. Agora olha aqui, ó. Espero você desde as 5 horas. Por que que não vai ter o acento aqui? Por que que não ocorre crase aqui, gente? Vamos trocar pelo masculino, pelo meio-dia. Espero você desde o meio-dia. E não espero você desde ao meio-dia. Estão percebendo essa diferença aí, gente? Estão conseguindo notar isso daí? Então, vocês, obviamente, quando observam isso, vocês têm em mente o quê? Fazendo essas trocas, você consegue ganhar tempo na hora de resolver o exercício, gente. Exercícios de maior, não tão grande complexidade, exercícios mais simples, tá? Óbvio que depois tem exercícios que são mais capciosos, exercícios mais complicados. Mas esses daí já dá para você garantir e entender, e até mesmo dá para aplicar, uma questão de interpretação. Por que que não tem a preposição? Por que que não usa a preposição? Porque é uma palavra masculina. Por que que não está exigindo o artigo? Né? Porque é uma palavra masculina. Por que que no outro não exige a preposição, que nem o caso aqui do meio-dia? Porque eu já tenho uma preposição antecedendo. Óbvio que você não trabalha com a língua, com o idioma ainda, né? Não sei se alguém aí pretende prestar letras, eu só sei da Aline Sayuri, da sala da turma de vocês, que pretende fazer letras, mas os outros eu não tenho certeza, não sei. Enfim, então você não vai estar, não vou trabalhar com a língua, não sei jornalista, não sei nada disso, você não precisa entender sobre o uso da preposição que já está concedendo antecedente, a palavra não exige o artigo, tal. Beleza, gente. Tá? Isso ainda é necessário. Mas saber quando aplicar é importante. É isso que estou colocando para vocês aqui. Então, a dica
né? Dica antipedagógica para vocês não cometerem equívocos. Não vou seguir aqui, tá? Então, ó, substituímos o trem aqui. Vou seguir agora, né, falando um pouquinho mais, ó. Então, nas formas, aquele, aquela, aquelas, aqueles, aqueles, derivados. Bem, pronome demonstrativo, gente. Se o pronome demonstrativo recebe ou não acento grave, pode acontecer aqui, tá, pessoal? Esse tipo de construção. O que você faz? Substitui o demonstrativo por ao ou por o a ou o. Tudo bem? Substitui esse demonstrativo. Faz a troca pelo masculino e você vai perceber que você vai ter aí em mãos o que, gente? A resposta para a questão. Olha o exemplo. No almoço, ela foi aquele restaurante. Por que eu coloquei aqui o acento indicando a ocorrência da crase, gente? Vou fazer a troca. Vou colocar aqui por ao. Ó. No almoço, ela foi ao restaurante. Estão percebendo? Olha só o que aconteceu aqui. Eu fiz a troca e deu certo. Bateu, olha só que bacana. Olha esse aqui agora. Foi aquela menina que machucou a minha irmã. Tudo bem? Ou foi aquele menino que machucou o meu irmão? Ou a minha irmã, tanto faz. Vamos trocar pelo masculino que facilita mais. Olha só como é que fica. Vai ficar, foi ao menino que machucou o meu irmão ou a minha irmã? Não, né? Poderia colocar, foi o menino que machucou a minha irmã. Não ocorre a presença da preposição. Assim como não ocorre, foi a menina, não tem preposição, só tem um artigo. Então, o que acontece, meus caros colegas? Eu vou lá e não coloco o acento indicando aqui o fenômeno crase. Por quê? Porque eu fiz a substituição e não bateu, não deu certo, não rolou, tá bom? Então, isso aí já vai ajudar e muito vocês nisso daí. Tá certo por enquanto, pessoal? Sim. Muito Sim, bem. tranquilo. O Carlos vai passar no concurso público para ser chefe lá na Sabesp agora. Vai ser o chefe lá do negócio. Aprendeu crase, vou ser sincero para vocês, ó. Em torno de 40% das questões de concurso público são crase. Tá? São crase. Então, quem pretende aí, não quero fazer faculdade, não quero nada, quero fazer um concurso público e ganhar dinheiro fácil. Gente, estudar crase, tá bom? E depois faz uma faculdade para poder ter um upgrade, dependendo qual setor de concurso que você tenha prestado. Senão você vai ficar batendo carimbo o resto da vida. Tá bom? Então vamos lá, vai ficar com tendinite de tanto bater carimbo. Olha aqui, ó. Então essa diquinha aqui, ela é super legal e eu acho que vai ajudar bastante vocês. Então vamos pro próximo? Olha, ó. Não se assuste antes de colocarem aquele, porque é um termo masculino, né? Então você fica meio assim. Só que aquele, gente, é um pronome demonstrativo, tá ok? Então, o que vai ser considerado é o a do início da palavra, tá certo? Coloquei aqui o Bezerra, né? A fotinho do Bezerra quando ele era pequenininho. Né, Bezerra? Bezerra. 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 Oi, calma aí, Sandro. Calma aí, Bezerra não Sandro. está na aula, não respondeu até agora, deve estar assistindo televisão. Bezerra. Bezerra. Tá aí ainda, meu? Não sou gritar que nem um louco, tá aí ainda? O que aconteceu? Você não sabe o que estava acontecendo na aula? Não, que tá uma bagunça aqui. Eu tô na casa da Então você não estava minha assistindo. avó. Vamos seguir aqui então, gente. O Bezerra não está nem assistindo a aula. Bagunça o golpe. Vamos seguir aqui, ó. Então, falei aqui. Falei da foto do Bezerra, que não estava assistindo a aula. Olha agora aqui, gente. No caso de aquilo ou aquilo, você pode substituir por isso ou a isso. Tudo bem? Ó? Aquilo é muito impressionante. Ó. Isso é muito impressionante. Então, ó, você não tem uso de preposição aqui. Ó. Olha agora, refiro-me àquilo, refiro-me a isso. Deu para perceber? Ó? Então, aqui tem o uso da preposição, eu boto aqui. Só fazer substituição, gente. Só você, peraí, vou substituir e você consegue resolver essa encrenca. Tá? Não é difícil, né? As pessoas
colocam a crase como uma situação extremamente complicada e complexa. Mas ela não é complicada, tá? Basta você, obviamente, entender o que está sendo falado, entender sobre o que se conta. Eu mesmo, quando estou tirando dúvida de alguém com crase, às vezes eu paro para pensar, porque eu preciso analisar a frase. Peraí, isso aqui, às vezes você não sabe de bate-pronto. Não, peraí, deixa eu pensar aqui. Ah, tá, isso aqui é isso mesmo, tal, beleza, dá para resolver. Tá bom? Deu para entender aí, dona Natália Tocai? Conseguiu entender essa parte aí? Entendi sim, Sandro. Muito bem. Posso ir para o próximo? Pode. Muito bem. Você lembra de quem que era a foto, Tocai? Que eu Oi? apresentei? Quem que é essa criancinha aqui que eu havia apresentado aqui? Você lembra quem que é? Opa, passei a criancinha. Você lembra quem é esse ser aqui? Não. Ah, então você não estava prestando atenção na aula? Deu até uma encrenca. Olha só como vocês são cara de pau. Gente, vou prosseguir aqui. Vê se fica esperto aí, hein? Ó, nunca ocorre crase. Nunca. Vocês devem me xingar, né? Quando eu faço essas pegadinhas com vocês, né? Eu pego vocês no pulo. Vocês devem falar, filho da mãe, canalha, né? Mas tudo bem. É que minha orelha esquerda ficou ardendo agora. Mas não tem problema, não. Vocês sabem que nós fazemos isso porque a gente considera vocês. Vamos lá. Não ocorre crase, gente, antes de palavra masculina, tá bom? Não vai acontecer. Você não vai indicar nada, porque a palavra masculina não aceita o artigo definido a. Ok? Só aceita o artigo o. Aqui no caso eu coloquei aqui, ó, caminhava passo lento, né? Mas o fato aqui não é nem a presença do artigo, né? Mas aqui é a complementação para o verbo. O verbo está exigindo aqui, então, essa locução adverbial que nós temos aqui. A passo lento significa vagarosamente, tá? Então, é uma locução adverbial e, obviamente, ela é formada por preposição, não preposição, mas artigo. Tá? Esse seria o porquê, mas aqui fica de bate-pronto para vocês o uso de palavra masculina. Seguindo, olha só. Antes de verbo. Gente, quantas vezes vocês já não viram aquela terminação escrita assim, a partir, com o acento grave indicando crase? Principalmente em loja, né? Loja, mano, rola demais, demais, demais. Já viram? A partir de R$ 20, aí o cara vai lá e bota o acento grave. Aquilo, gente, é o erro mais grotesco do mundo. Por quê? Porque você não introduz verbo com preposição. Tá certo? Aliás, com artigo, desculpa. Você não introduz o verbo com artigo. Artigo só conversa com substantivo, ele não vai conversar com o verbo. Tá bom? Então ali você tem a presença do quê? Somente da preposição. Então, não existe preposição, aliás, a colocação, fenômeno crase, antes de verbo. Antes de verbo, só fica ali a preposiçãozinha bonitinha, mas você não bota a crase porque não acontece. Não bota a indicação porque ela não ocorre. Beleza, gente? Tranquilo aí? Hein, Renan? Entendeu? Renan, Crepaldi? Não muito, Santo, tá travando. Tá travando? Eu vou Que tentar parte que sair você aqui e não voltar. entendeu? Qual parte que você não entendeu? Ah, que a da. A que você perguntou pra Natália Tocai. Eu perguntei para a Natália tocar e quem que era o personagem que eu coloquei. Não tinha nada a ver com a matéria não, tá, Renan? Não. Antes. Você tinha perguntado pra ela sobre o que ela tava falando, se ela tinha entendido. Aí eu não entendi o que ela tinha falado. Aí depois você perguntou sobre o Bezerra. Deixa eu voltar aqui. Sobre as horas. Aliás, sobre aquilo, né? Isso aqui? É, sobre ao e o, né? Não entendi. Que é uma dica de 12 horas quando for pra fazer, Ah, tá. pra tentar mudar pra 12. Nossa, faz tempo então que você não entendeu, hein? Isso aqui? É que eu me perdi um pouquinho, pro. Perdeu bastante parte da aula aqui. Depois você assiste a gravação para você pegar aqui, que você perdeu bastante coisa. Mas, ó, sua dúvida aqui é a seguinte: Tá quando você bom. tem horas, você substitui por meio-dia, tá? Se der
na sua substituição, por exemplo, chegou às 8 horas, aí vou substituir o primeiro dia. Se ficar, chegou ao meio-dia, você bota o acento indicando a crase. Se não ficar ao, se não der ao, você não põe, que é o caso aqui. Eu espero desde as 5. Espero desde o meio-dia. Não dá para ele falar, espero desde ao meio-dia. Sem sentido. Tá? Então, eu espero desde o meio-dia. Então, significa que esse as aqui não vai ter a crase. Deu para entender? Deu, agora deu. Agora não travou. Valeu. Vamos voltar aqui. O primeiro, não, tá? Antes de verbo, que foi o que eu falei agora, né? Muito bem. Antes de pronomes em geral, tá certo, gente? Na maioria dos casos, dos pronomes, de uma maneira geral, Sandro, exceto os demonstrativos que eu comentei. Oi? não tá compartilhando a tela. Ah, tá, desculpa. Eu ia falar que você não Valeu. tava compartilhando. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Compartilhar. Então, ó, apareceu já aqui. Agora tá? Agora tá. Beleza. Então, ó, antes de pronomes, de uma maneira geral, pronomes demonstrativos que vocês perceberam que pode aceitar a crase. Mas os outros pronomes, você não colocaria, tá ok? O pronome pessoal. Tá? Os pronomes pessoais, eles não aceitam o uso da preposição. Aliás, o uso do artigo na maioria dos casos. Tá bom? Então, não ocorre crase antes do pronome eu, tu, ele, nós, vós, ele, comigo, contigo, consigo, conosco, convosco, convosco, e o eles e elas quando eles servem de objeto também. Tá? Então você não tem a colocação aí da indicação de crase, tá certo? Por quê? Porque eu não utilizo, tá bom? Ao artigo antes do pronome, tá certo? Ele não vai receber o uso do artigo, tá ok? Então, antes de pronomes esses que eu citei para vocês, são os pronomes pessoais do caso reto e oblíquo, eu não coloco crase, tá bom? Nunca, nunca, tá? E ponto final. Beleza, gente? Deu para entender? Sim. Sim. Tá bem. Então, vamos seguindo aqui, ó. Antes de pronomes de tratamento, você não usa também a, ao fenômeno crase, você não usa o acento indicando, porque ela não acontece antes de pronome de tratamento. Porém, gente, os pronomes senhora, senhorita e dona, esses vão acabar, opa, aqui eu não coloquei, vão acabar aceitando, tudo bem? Esses daqui, dona, senhorita e senhora, podem aceitar, dependendo da regência verbal, podem aceitar ao fenômeno crase, ok? Eles podem acontecer, tá certo? Então, tomem bastante cuidado aí para não ter problemas, tá? Por exemplo, assim, referi-me à senhora. Ou se a senhora teria a indicação da crase, teria o acento grave. Por quê? Porque vamos fazer, façam a troca. Se vocês ficarem com dúvidas, façam a troca. Referi-me ao senhor. Estão percebendo a presença do ao? Quando aparece essa ideia de ao, significa que na frase que eu substituir vai ter a presença do acento grave indicando a crase. Tudo bem? Tranquilo, gente? Sim ou não? Tranquilo. Beleza. Então vamos lá. Expressões repetidas. Olha só, gente. Face a face, cara a cara, tá? Dia a dia. São coisas que não aceitam crase. Geralmente, nós colocamos, geralmente a gente deixa essa crase aparecendo aí na nossa vida e nós cometendo esses pequenos deslizes, esses pequenos incômodos linguísticos que dão aí o que falar numa correção de prova, na hora do vestibular, até mesmo numa redação. Que isso aqui, vocês sabem que nem eu falei com vocês sobre a competência 1 na semana passada, na quinta-feira, eu estava falando, pode tanto ocorrer como uma incoerência sintática, ok? Quanto também a um desvio. E olha, só pensando nisso, ó,
uma incoerência sintática, duas incoerências sintáticas, o desvio, sua nota na redação, ela vai despencando. Professor, eu acho que você está mutado. Não, não estou mutado, não. Ah, não. Não, aqui não. Aqui não. Então, acho que deve ter cortado o áudio para ela, coisas de Teams. Mas eu não acredito que não esteja mutado, não. Então, qualquer coisa... Tá me ouvindo agora? Anne? Acho que foi a Anne que falou. Não sei agora fiquei com dúvida. Mas, eu vou... Agora, pra mim, o Sandro tá mutado. Agora você se mutou, Sandro. Melhorou, Anne? Eu me mutei e desmutei aqui para ver se melhora para ela. Todo mundo me ouve agora? Sim. Sim. Beleza. Muito bem. Então, vamos voltar aqui. Então, foi das expressões, né? Que não ocorrem. E agora, deixa eu passar aqui. Pronomes. Face a face, cara a cara. Aqui, ó. Quando um A, sem o S de plural, vem antes de um nome no plural. Então, por exemplo, ó, estão vendo aí, ó. Falei a pessoas estranhas. Estão vendo que eu tenho um S na frente aqui? Por que eu não coloco o acento grave aqui, gente? Porque não existe artigo acompanhando o termo pessoas. Se eu tivesse um artigo aqui, ele seria representado, teria uma letra S aqui no A, ele ficaria no plural. Então, quando você tem uma palavra plural e o A está no singular, significa que não tem artigo, então não tem a presença ou a ocorrência de crase. Tudo bem, gente? Deu para entender aí? Tranquilo? Tranquilo. Maravilha. Então, vamos seguindo aí. Casos em que... Aí, gente, já vai acabar a aula. Olha, 47. Então, ó, eu vou falar com vocês na próxima aula os casos em que a crase, o fenômeno crase, ele é facultativo, ou seja, você usa se você quiser, ok? Só que esse elemento eu vou passar para vocês na nossa próxima aula, na quinta-feira, ok? Então, na quinta-feira,